Qual é o último livro do Antigo Testamento? Está copiando a cola, né? Malaquias 1, 6 a 14. A palavra de Deus é preciosa. Nesta quinta-feira, que é a última do ano, e a quinta que vem, que é logicamente a primeira de 2024, nós vamos dar um tempo nas séries, e são duas mensagens avulsas. Hoje, o culto que Deus aceita, em Malaquias. E na quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar, obviamente, eu lhes falarei sobre o tema, ou no tema, a missão nossa de cada dia, onde refletiremos a grande comissão. Mas João Batista, não a grande comissão na perspectiva de Mateus, é muito boa, mas a de Marcos, Marcos 16, que é aquela comissão bem carismática. Você vai entender por quê, vindo na próxima quinta-feira. Tá ok? A palavra de Deus é tão preciosa que as oportunidades que a gente tem de compartilhá-la sempre são sublimes. Para o ano que vem, além de compromissos tão valiosos, né? Vou ter a oportunidade de expor, viu, João, lá em Itatiaia, no aniversário da primeira igreja de lá, 72 anos, uma das primeiras batistas da região. E também na própria Ordem dos Pastores, nosso retiro de maio, compartilharei também duas mensagens ali. Mas uma que, até hoje, que dê a resposta, né? Depois de pensar e montar uma estratégia junto com um ou outro da minha família, meu pai completa 50 anos de ministério pastoral. Hein, Pedro? 50 anos de ministério pastoral. Eu falei, pai, eu não tenho, eu vou ter que ir um bate e volta, mas eu vou participar desse momento. Ele quer muito que eu compartilhe da palavra de Deus naquela noite. Mas quando a gente para pensar nesses cultos, não é? Igrejas fazendo aniversário, pastores se reunindo num congresso, como lá em Rio Bonito, meu pai celebrando 50 anos de ministério, uma pergunta que a gente precisa estar fazendo é: o que caracteriza, e essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que marca um culto que Deus aceita? Até que ponto a gente não marca presença, muitas vezes, em assembleias solenes como essa aqui, e a gente corre o risco de prestar um culto inútil? Diga misericórdia, né? Um culto que não vai ter efeito nenhum. Um culto em que Deus não vai aceitar. O que caracteriza um culto que Deus aceita? O livro de Malaquias, amados, só falando em miúdos aqui, bem rápido, é um livro de um profeta que só vai aparecer neste livro o nome dele, Malaquias, que significa mensageiro do Senhor. Há quem diga até que nem era nome, era um pseudônimo. Mas eu sou daqueles que acreditam que sim, ele era um homem, um nome. E ele é profeta de Deus. Eu vou seguir a cronologia de que ele é um pouco depois de Neemias. Ele pega as rebarbas, as reverberações, ele pega um pouco do clima do avivamento de Neemias capítulo 8,
que nós lemos no início do culto. Mas Malaquias assiste uma corrupção tão grande nos sacerdotes. Ele assiste homens de Deus com olhos secos demais. Gente que queria só saber de dinheiro. Gente que só queria saber de fama, de nome, de desempenho. Gente infiel, gente carnal. Como diria Paul Washer, gente que precisa se converter apesar de ser pastor, né? Apesar de ser sacerdote. Sacerdote não convertido. Malaquias, então, tomado, amados, de um arrobo profético. Ele escreve este livro num formato muito interessante. Chega em casa, lê o livro. Ele faz um tom de perguntas e respostas, né? Ele cria uma situação onde ele coloca perguntas na boca do povo e respostas na boca de Deus. É um livro curto e grosso. É um livro que começa com a palavra sentença e termina com a palavra maldição. Tem tudo para ser um livro estranhíssimo. É um livro que Deus não alivia a mão, irmã Cida. Deus diz, olha, o culto que vocês estão prestando, sacerdotes, eu não estou aceitando. Natália, ele chega até a dizer no capítulo 2, você certamente já leu o livro, que ele estaria tornando em maldição as bênçãos que os sacerdotes estavam fazendo ao povo. Você imagina isso? Deus chegando e falando o seguinte, olha, cada bênção que vocês estão ministrando ao povo, eu vou reverter em maldição. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Em Malaquias, aquele texto clássico que fala sobre os dízimos e ofertas, e que tem gente que fica assim, poxa, mas por quê? É porque era um contexto tão vil, tão corrompido, que as pessoas já estavam considerando de não entregar mais seus dízimos e ofertas, por conta da carnalidade do sacerdócio, da corrupção espiritual. E aí Deus fala, não, dízimo é comigo, é fidelidade a mim. E eu quero ministrar bênção para vocês. E a minha bênção independe de quem está no púlpito da igreja pregando. Para pensar nisso. A bênção de Deus é maior. Mesmo se você for membro de uma igreja com a liderança carnal, Deus ainda pode abençoar a sua vida e a vida de muita gente ali, independentemente da liderança. Falei forte demais? Que a bênção é dele. O culto é para ele. E Deus, quando quer, remove e faz o que tem de ser feito. Sem você mexer. Ah, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa? Não. Então a mensagem de hoje, amados, ela é apenas como diria lá em Minas, é um tiquinho, é um pedacinho da proposta do livro. Eu poderia até expô-lo, vou expô-lo uma vez, quem sabe o ano que vem. Mas a série que Deus está falando no meu coração para expor, assim que eu voltar de férias, é sobre os 10 mandamentos. Uma mensagem para cada um dos 10 mandamentos. Então, quem sabe depois a gente trabalha também Malaquias, que é um livro excelente. Qual é o culto que Deus aceita? Vamos ao texto. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo?
Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que te havíamos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes? Suplique o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é terrível entre as nações. Deus, por favor, continua falando, Deus. Eu não quero atrapalhar. Eu só quero ser instrumento do Senhor. Esse é o texto, Pai. Palavra do Senhor. Fale à tua igreja, como o Senhor falou a mim. No nome de Jesus. Amém. Iago, dando um clique, meu filho, por favor. Deus aceita o culto que é apresentado a Ele, um coração encharcado de amor exclusivo. Nosso coração tem que ser encharcado de amor exclusivo. Até mesmo porque, como já dizia o falecido Billy Graham, Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Nosso Deus é ciumento. Malaquias profetizou em um tempo, amados, de condições corruptas incríveis. Já havia se passado Esdras, grande reformador. Já havia se passado Neemias. Já havia se passado profetas, homens de Deus como Ageu e Zacarias. Um século depois do retorno ao cativeiro da Babilônia, estamos nos referindo aos séculos 4 ou 5, ou 5 ou 4, para ser fiel à cronologia de antes de Cristo, né? Ordem decrescente. 5 ou 4. E Malaquias aparece, vendo um clima de deteriorização no culto. A igreja é aquilo que ela cultua. Quer avaliar a saúde de uma igreja? Avalie a saúde do seu culto. Uma dica para você que vai se mudar, espero que não sejam tantos. Visitando uma igreja, faça uma análise do culto.
A igreja crê aquilo que ela canta. Uma igreja, ela se mostra para o mundo através do seu culto. Malaquias está vendo um tempo em que a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus, que está recém-chegado na terra, com sacerdotes formais, legalistas e corruptos. E nesse texto nós temos dois olhares, um olhar objetivo e um olhar subjetivo. O olhar objetivo é o que se apresenta a Deus no culto. O olhar subjetivo é o como se apresenta a Deus no culto. Em rápidas considerações, dando um clique em água, o olhar objetivo é o que se apresenta. Versículos 6 a 10. As relações estabelecidas no texto são pontuadas desde o informal ao formal. Informal, pai e filho. Formal, servo e senhor. O que se espera que um filho tenha em relação ao seu pai? Honra. O que se espera que um empregado, que um servo tenha para com o seu senhor? Respeito. E Deus diz, Erivelto, eu sou pai e sou senhor. E vocês desprezam o meu nome. E aí Malaquias se utiliza dessa retórica, né? Colocando perguntas como vocês oferecem pão impuro, versículo 7, sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? E aí Malaquias diz, vocês estão fazendo da mesa do Senhor algo desprezível. Diga misericórdia. Mesa do Senhor. No Novo Testamento nós sabemos o que é mesa do Senhor, gente. É a mesa do encontro. É a mesa da aliança. E Malaquias está denunciando algo seríssimo. Vocês estão fazendo da mesa do Senhor algo desprezível. Vocês não estão tendo honra. Vocês não estão tendo respeito. Diz mais. Versículo 7. Vocês estão oferecendo pão impuro. Versículo 8. Vocês estão oferecendo em sacrifício um animal cego, coxo ou doente. É interessante, amados, um comentarista vai dizer de que a vida espiritual dessa gente estava tão caquética, estava tão para baixo, que eles eram insensíveis ao amor que Deus se revelava por eles. Eles não tinham consciência. Eles estavam pecando, amados e amadas, de uma maneira quase que no automático. E a irreverência assolava, imperava. Eles eram tão carentes, o comentarista vai dizer, de percepção espiritual, que eles não viam mal nenhum. Tanto é que eles diziam, em quê? Em que nós temos profanado? Como nós temos desprezado o teu nome? Versículo 6. Versículo 7. Em que te havemos profanado? E Malaquias tenta fazer com eles aquilo que eu chamaria de choque de realidade. Eu vejo que Malaquias aqui quase que segura o povo pelo colarinho e diz assim, isso não está certo. Acorda, povo. O que vocês estão apresentando para Deus? O nome de Deus está sendo vilipendiado, está sendo desprezado a sua mesa. Vocês estão se apresentando no culto de maneira debochada, irreverente. E os corações deles estavam tão endurecidos que eles achavam que não. Deus, o senhor está exagerando.
E aí Malaquias diz no versículo 8, amados, olha, se vocês oferecessem um animal desses, cego, coxo ou doente, ao governador, será que ele seria favorável a vocês? Trazendo para os nossos dias, amados, o modo como você vem à casa do Senhor cultuar, com a sua atitude de coração, representa de fato algo que para você expressa a sublimidade do nome do Senhor? Ou você vem de qualquer jeito? E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de exterior, eu estou falando de coração. Diante do prefeito você se comportaria assim? Diante do governador, diante do presidente, diante de alguma outra autoridade? Gente, culto ao Senhor é coisa séria. Eu sou do tempo que não se mascava chiclete durante o culto. Que se entrasse com boné tinha que tirar. Eu sou de um tempo que, se a gente chegasse um pouco atrasado, a igreja estivesse lendo a Bíblia, o dirigente lendo a Bíblia, ou a igreja orando, eu esperava para entrar. Eu sou de um tempo, amados, e minha irmã está aqui, nossa casa era uma congregação, éramos em 4. Uma fileira da igreja era a nossa família. Só se levantava, amados, vou te falar uma coisa aí, questão de urgência. Ficar se locomovendo, conversando de um lado e para o outro, olha, meu amigo, chegava em casa, era uma conversa animada, encorajadora. Família grande, casa do Senhor. Ah, pastor, mas há exageros, a casa do Senhor somos nós. Tá bom, profeta. Mas então, para ter mais reverência ainda. A parede não é santa, você é santo, mas tudo que está aqui é nosso. E a gente se dedica, e a gente oferta, e a gente contribui, e a gente se envolve. Porque a gente não quer oferecer ao Senhor um culto indigno. Oferecer ao Senhor um animal cego, doente, coxo, isso não é favorável. Versículo 9, ele diz, e agora, sacerdotes? Ele fala ao povo, porque falando a liderança é para atingir o povo. Porque, amados, os líderes são espelhos da igreja. A igreja olha para os líderes. Isso vale para todos os líderes. Você acha, amados, que nós podemos suplicar o favor de Deus à medida que nós o cultuamos de maneira tão irreverente? Muitas vezes. Aí, versículo 10, Malaquias, me permita usar essa expressão rasteira, chuta o pau da barraca mesmo. Ele fala assim, acabou. Ele fecha o tempo. No versículo 10. Ele diz assim, olha, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar, porque eu não tenho prazer no culto de vocês, nem nas suas ofertas. Malaquias diz, para, fecha a igreja. Fecha a igreja. Eu não quero esse culto. Eu estou irritado com o culto de vocês. Fecha a igreja. Igreja fechada é melhor do que aberta com esse culto sem vergonha que vocês estão apresentando. É aquilo que está no profeta Amós. Ele sim é bocudo. Você acha que Malaquias está falando demais? Abre aí Amós 5, a partir do 21. Tem que ter estômago para ler isso daqui. Amós, porque Amós não é um profeta da elite, não é um profeta de origem, não é um profeta estudado, ele não fez seminário. Amós era boiadeiro, lavrador. Então, ele falava igual a gente da roça. Amós 5, 21 em diante. A época é diferente. Amós está profetizando no Reino do Norte, no século 8.
Tem uma diferença de uns 300 anos aproximadamente, mas a mensagem continua a mesma. Amós diz assim: eu odeio, Deus dizendo através de Amós, né? Eu odeio e desprezo as suas festas. E com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, eu nem sequer olharei para elas. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos para ministério de louvor. Porque não ouvirei as melodias das suas liras, dos seus violões, contrabaixos, guitarras, sax, bateria. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O profeta está dizendo: Deus quer o coração de vocês. Deus não quer saber, amados, de barulho, formalismo. Deus não quer saber de rituais mecânicos, sem vida. Deus não quer saber de gente que cultua do mesmo jeito. Não é nenhuma crítica pessoal, mas senta no mesmo lugar, faz as mesmas orações todo dia, parece uma reza. Gente que está ali fazendo a mesma coisa o tempo todo. Deus quer, amados, que haja algo novo no culto ao Senhor. O salmista vai dizer: cantarei ao Senhor um cântico novo. Gente, se você é crente há trocentos anos e você faz a mesma coisa todo culto, cara, você não entendeu nada. Todo culto tem que ser um renovo diferente. Todo culto você precisa sentir algo de Deus. Por quê? Porque a sua vida muda. Não muda? Então você precisa apresentar ao Senhor. Não o que sobra, mas o que você tem de melhor. Aleluia. Não ofereça ao Senhor alimento impuro. Não faça da mesa do Senhor algo desprezível. Não ofereça pão imundo, animal cego, coxo ou enfermo. Um comentarista citado por Exaltino, também falecido, ele diz: não faça ao Senhor orações que não são ouvidas porque falta poder e porque os crentes não levam a sério os padrões divinos. Não, Deus, eu quero expressar ao Senhor o meu melhor. Eu quero adorá-lo com o meu coração, Senhor. Como nós cantamos aqui numa canção, né? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Cada vez que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, Senhor. Eu quero algo novo para a minha vida. Diga, queridão e queridona, eu quero algo novo em 2024 para mim. Eu não posso ficar fazendo as mesmas orações. Eu não posso estar lendo as mesmas coisas. Eu tenho que ler a Bíblia e cada vez que eu leio a Bíblia, ela se renova para mim. Saem das páginas da Bíblia revelações de Deus para mim. E eu me alimento e eu cresço. Vem essa preguiça. Vem essa preguiça. Tem gente que tem até coragem de falar com o pastor: tem uma preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça. Para. É Deus falando. Deixa Ele falar. Deus vai dizer através de Samuel: obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Mais importante do que dar algo para Deus é se dar a Deus. Faça isso. Porque o culto que é insincero e é hipócrita é um ato de escárnio a Deus. Mas aí, Iago, nesses últimos minutos, a questão subjetiva. Eu entrei no objetivo, mas
falei do objetivo, mas no finalzinho agora você já notou que eu já fui caminhando para o subjetivo. Porque isso daqui é só didática, né, professores? Porque na verdade é tudo junto e aglomerado. O objetivo, o subjetivo, está tudo junto. Você oferece algo ao Senhor e você oferece algo de si ao Senhor. Até mesmo porque, versículos 11 a 14, um conceito de Deus que você precisa aprender, não vou ter tempo de discutir isso daqui com você não. É que o nosso Deus não é um Deus tribal, Ele é um Deus global. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, que é o título de Deus que Malaquias mais usa aqui. Eu até perdi a conta de quantas vezes ele usa Senhor dos Exércitos aqui, está para mais de 10. Significa que Deus, lá se é global, é Deus das nações. Você sabia que já morreram na Nigéria, só na véspera de Natal, se eu não me engano, 250 pessoas. Celebrar o Natal na Nigéria é morrer na certa. Grupos ligados a milícias islâmicas. Mas Deus foi glorificado através da morte desses mártires. Você pode dizer amém? Em todo lugar. Na Palestina, nós só tínhamos 2.000 crentes. Se morreu mais de 20.000, deve ter morrido uma parte desses crentes também. Mas a igreja está lá. Não sei como, não sei onde. A Igreja Batista da Faixa de Gaza está fechada desde 2007. Não pode ter culto. Mas o nosso Deus é global. O Salmo 103:12 diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele é um Deus global. Desde o nascente do sol até o poente, Deus é adorado. Ronaldo Lidório, esse irmão é uma benção. Ele diz assim: olha, à medida que cremos e adoramos a Deus, somos despertados por um profundo desejo de que outros também possam fazê-lo. Um povo encantado com Deus é um povo que declara o seu nome por toda a terra. A verdadeira adoração sempre conduz à verdadeira missão. Olha para mim, sabe o que Deus está falando através do profeta Malaquias? Está falando o seguinte: vocês acham que eu vou ficar depressivo? Vou ficar chateadinho, porque vocês não querem me cultuar como devo ser cultuado? Eu sou Deus entre as nações. Se vocês não querem cultuar, tem gente do mundo inteiro que quer. Tem gente que acha que está fazendo o maior favor para Deus vindo no culto de quinta-feira. Deus, eu estou lá, #vim no culto. Nenhum favor. Para Deus, não. Porque se você não viesse, teria outros aqui. E na Nigéria, até na Coreia do Norte, que não pode ter culto, Deus recebe o louvor. E aí Malaquias prossegue aqui, versículo 12, hein? Vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Ele já tinha falado da mesa desprezível, agora ele fala da mesa impura. E vocês ainda dizem, versículo 13, que canseira. Isto é, aquele sacerdote estava fazendo aquele culto michuruca, sem vergonha, e ainda dizia o seguinte: ai, que canseira de culto. O pastor não para de pregar nunca. Ele estava ignorando, amados, que culto não é ação, culto é reação. Eu aprendi isso com o John Piper. John Piper diz assim: olha, a adoração, ou melhor, adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. Naquele livraço dele, Em Busca de Deus, mudou o nome, né? Era Teologia da Alegria. Acho que era Teologia da Alegria. A Shed mudou para Em Busca de Deus.
Piper diz assim: o culto adorar não é um mero ato de vontade, pelo qual executamos ações externas, porque sem a participação do coração, não adoramos de verdade. O envolvimento do coração na adoração é o despertamento de sentimentos, emoções e afetos do coração. E aí, para terminar a citação do Piper, onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Por isso que a gente tem que sentir Deus, amados. Não me pergunta que eu não sei o que é, não. Eu sou igual aquela história dos meninos que estavam orando, pedindo unção. E aí, oraram durante mais de ano. E aí um deles perguntou para o outro, nós estamos orando por unção, não é? O que é unção mesmo? E o outro falou o seguinte: eu não sei. Eu só sei que eu não tenho, nem você. Por isso que a gente tem que orar. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Então, culto, amados, não é apenas o exterior. Não é só cantar, orar, dar, recitar. Até mesmo porque o profeta denunciou, né? O povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Está longe. A gente tem que cultuar. Porque é maldito, amados, versículo 14, é maldito aquele que tem um animal sadio no seu rebanho e ele promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Gente, é uma coisa de indignidade muito grande você vir para a casa do Senhor para oferecer aquilo que que sobra. A gente tem que entregar o melhor, gente. Tem gente que fala assim: pastor, eu quando estiver bem velhinho, me aposentar, tiver trabalhado muito, ganhado dinheiro, sustentado a família, aí sim que eu vou servir ao Senhor. Dá vontade de falar: meu querido, não vem não, porque o Senhor não merece o final dos seus dias assim. Sirva ao Senhor agora no melhor da sua idade, queridão. Sirva com o que você tem de melhor. O melhor do seu tempo, o melhor da sua energia, o melhor dos seus recursos, amados. Por isso que a palavra de Deus chama os dízimos e ofertas de primícias. O que significa primícias? As primeiras coisas. É para Deus. Primeiro é para Deus. E o restante Deus garante que não vai fazer falta para você. E ele ainda manda dizer, Malaquias é abusado mesmo, né? Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e vos dar maior fartura. Capítulo 3, versículo 10. Então, Iago, para terminar nesses últimos minutos, nosso culto é resposta que damos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. O culto é para Deus, pelo que Ele é por nós. Essa é a definição de culto que eu quero que você saia daqui. O culto é para Deus, pelo que Ele é por nós. E aí a gente tem que entregar a Ele, porque Ele já nos entregou tudo. Pastor, mas Deus me entregou tudo? Sim, porque Ele entregou seu Filho. Romanos 8 vai dizer: aquele que não poupou seu Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? E a última aplicação dessa noite é: a liderança espiritual precisa ser zelosa, amados, para liderar corações de adoradores que sejam apaixonadamente reverentes. Olha para mim aqui, por favor. Neemias 8, quando teve aquele avivamento, o povo chorava. E o texto que eu comecei o culto fala nisso. Aí de repente chega Neemias e fala o seguinte: gente, parou. Vão para casa, bebam o que tiverem de melhor, mandem porções para aqueles que não têm nada preparado, porque é dia consagrado. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O culto tem que ser reverentemente alegre.
Deus é a nossa alegria. Mas a nossa alegria não está na política. Se tiver na política, nós estamos roubados, hein? Não está no nosso futebol. Dependendo não. Não importa o seu time. Sua esperança não pode estar. A sua esperança não pode estar nem da denominação também. Ah, eu sou batista. Também não. Tem que estar no Senhor. Aleluia. Quero terminar, Gilma, com uma história muito interessante. Lá em Paris, deixando a última tela, Iago, tinha uma estátua notável. E é uma estátua de um escultor renomado, embora ele vivesse em extrema pobreza. E ao concluir aquela escultura, ele contemplou com tanto orgulho, com tanta afeição. Ele pensou no imenso esforço, das noites perdidas, no sacrifício, na paciência para fazer aquele trabalho, que de tão cansado, ele deitou e dormiu. Só que naquela noite houve uma geada fortíssima caindo sobre Paris. E ele acordou no seu quarto frio, desconfortável, e a geada, ele falou, vai estragar, a obra que eu me dediquei tanto. Ele procurou algo que pudesse proteger aquela obra e ele não encontrou. Sem hesitar, ele removeu a roupa de cama que o cobria e envolveu aquela escultura. Sandra, para encurtar a história, chegada a manhã, o escultor foi encontrado morto, mas a estátua continua a existir até hoje. Ele havia dado a sua vida para preservar a obra de suas próprias mãos. Fica fácil para a gente fazer a relação, só que muito mais nobre, porque ele está vivo. Mas ele entregou a sua vida para que eu e você fôssemos preservados. Ele enfrentou o frio, ele enfrentou o calor, ele passou pelo fogo, ele passou pelos rios. Por isso que Deus pede, não, ordena que o cultuemos e ofereçamos, como o autor aos Hebreus vai dizer, a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E, para terminar de vez, batendo o martelo, C.S. Lewis disse, ao ordenar que o glorifiquemos, Deus está nos convidando a desfrutarmos dele. Então, quando Deus está falando o seguinte, vem me cultuar, Ele está dizendo, vem desfrutar de mim. Eu estou aqui para lhe abraçar, para lhe envolver, para lhe cobrir, como Oséias vai dizer, o livro que eu reli Oséias hoje também, atraído com cordas de amor. É assim que Deus quer ser cultuado, com o coração encharcado de amor exclusivo. No tema de ser piegas, porque piegas para Deus está valendo. Aleluia. Feche seus olhos e diga, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te quero, eu te quero, eu te quero. Tu és lindo, Deus. Eu te exalto, Deus. Eu ofereço para o Senhor o meu melhor. Que eu não entregue ao Senhor pão impuro, animal coxo, doente. Não, Senhor. Eu quero entregá-lo o meu melhor. O melhor do meu tempo, o melhor da minha atenção. Eu não quero me distrair no culto com o celular. Eu não quero cultuar ao Senhor. Eu não quero, como dizia Davi, aquele dono do terreno de Araúna. Eu não posso entregar ao Senhor sacrifícios que não me custem algo.
tem que me custar algo. Culto tem que ser oferta. Oferta tem que ser sacrifício. Você tem que sair daqui alegre, sim. Mas também você tem que sair daqui humilhado. Constrangido. E dizendo: Deus, esse culto foi como uma operação, onde com a sua palavra, para usar a expressão aos hebreus, o Senhor, como espada de dois gumes, a sua palavra penetrou, fazendo a divisão entre alma e espírito, e discernindo bem as intenções do meu coração. É isso que eu quero, Deus. Eu quero nessa última quinta-feira do ano, sair daqui um crente diferente. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela falou profundamente ao nosso coração. Ela nos desconcertou. Ela nos trouxe algo que Deus, nós não queríamos ouvir, não. Mas nos trouxe no eixo. No eixo. Obrigado, Deus, que eu não venha ao culto sem uma oferta de coração. Quer seja um tempo, um recurso financeiro, quer seja um dom, quer seja uma súplica, um clamor, um serviço, uma dádiva que venha do meu coração. Eu não quero, Senhor, me apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Porque eu quero ser aceito pelo Senhor. Eu quero que o meu culto seja aceito por Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.